Pela aprovação. Não havendo impugnação, declara aprovado. Vamos passar a chamar os processos de preferência com sustentação oral. E inicio com o item 2, que é o processo 10.3201.70.2017, 806.000. Ao contrário, apelação civil da 4ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, apelante Juliana Barreto de Carvalho Amorim, apelado do município de Fortaleza, relator eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha e advogada doutora Camila Góes Barbosa. Eu indago a ilustre advogada se dispensa a leitura do relatório. Dispensada a leitura do relatório, a Vossa Excelência disporá de 15 minutos, prazo regimental, para proceder sua sustentação oral. Boa tarde a todos. Peço venha para cumprimentar a todos na pessoa do desembargador-presidente, desembargador Teodoro. O caso, a gente começa enfatizando que não se trata de reexame das questões e dos fatos da prova de títulos do concurso público em comento, mas sim do controle da ilegalidade que foi feito nesse concurso público, em detrimento da apelante Juliana Barreto. É que a banca examinadora, de forma reiterada, publicou pareceres com justificativas de pontuações diversas. No caso em comento, foram 3 pareceres diferentes. E o que mais chama a atenção, na verdade, é o último parecer de justificativa que foi dado após o segundo resultado preliminar do concurso público. Chama ainda a atenção o fato de esse parecer trazer questões que são controversas, são contraditórias em si, dizendo que, ora, a especialização apresentada pela apelante valia ponto, mas na sua conclusão não foi computado a pontuação que foi aduzida. Chama-se ainda muita atenção que os pareceres de justificativa das pontuações, eles não foram apresentados à candidata. Eles foram ainda, teve um que foi apresentado em bojo de ação judicial de terceiro, que a candidata somente teve acesso após minuciosa pesquisa feita de forma individual e particular nas ações judiciais que foram ajuizadas em razão desse controverso concurso público. Na ação judicial de número 014-7362, dígito 05 de 2016, a apelante teve ciência que, na verdade, diferente do resultado preliminar, que lhe atribuiu 11 pontos na prova de títulos, ela tinha direito a 12 pontos, conforme o parecer da própria banca examinadora. Contudo, no final do concurso público, no dia 7 de novembro de 2016, ela foi surpreendida com a redução de 4 pontos, considerando os 11 pontos do resultado preliminar e não os 12 pontos que foi publicado no parecer da ação judicial de terceiro. A confusão é que foi trazida para o judiciário, porque estamos diante de um concurso público confuso, ilegal e que certamente feriu o direito da apelante. Não por outro motivo, foi impetrado o mandado de segurança para que se possa dar o efeito retroativo da nomeação da apelante, uma vez que o erro, a falha da ilegalidade na nomeação, no cômputo desses pontos no título de provas, na fase da titulação, ele atrasou em 5 anos a nomeação da apelante, interferindo assim no seu direito quanto aos efeitos funcionais e previdenciários dentro da sua função. Portanto, excelências, o que se quer aqui não é análise do mérito, que nós sabemos que o Poder Administrativo ele tem, sim, essa prerrogativa da análise da titulação, mas não se quer isso, tão somente a observância pela própria banca examinadora dos itens que pontuavam
conforme o edital, a titulação que a apelante apresentou. Todos os documentos foram inseridos no processo judicial, foram os mesmos documentos inseridos no processo administrativo, que davam ciência à banca examinadora, que ela preenchia os requisitos do próprio edital para a titulação que foi exigida. Portanto, ela fazia jus, sim, à pontuação que foi inicialmente deferida à candidata, não merecendo, portanto, essa redução de pontuação após o resultado final da segunda fase do concurso público em comento. Por essas razões, pedimos procedência do apelo. Muito obrigada. Pois não, senhor presidente, estão me ouvindo bem, então? Bom, eu iria fazer apenas a leitura aqui da emenda, que eu acho que ela é bastante esclarecedora, mas diante da sustentação oral, aí eu vou fazer aqui um resumo do voto. Em primeiro lugar, a controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que culminou na redução da nota da autora na prova de título e a experiência profissional do concurso público para o provimento do cargo de analista de planejamento e orçamento na área jurídica do município de Fortaleza. Sobre o tema, vale destacar acerca do controle de legalidade, a eminente advogada mencionou que não se trata disso, de que a decisão do Supremo, já conhecida, de repercussão geral, de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Termo de repercussão geral, 485 do RE 632, 853, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Depois a gente conversa, viu, Ricardo? Bom, a intervenção do Poder Judiciário na avaliação de provas do concurso público somente tem cabimento nessas hipóteses excepcionais. Na espécie, a recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam afastadas as ilegalidades perpetradas pela municipalidade e atribuir-lhe uma nota em resultado preliminar e outra no resultado final, promovendo assim a sua diminuição sem qualquer justificativa, bem como desconsiderar os títulos que deveriam ser reconhecidos. A 2, que inicialmente foi publicado o resultado preliminar da segunda fase, análise de títulos e experiência profissional, obtendo 11 pontos, e após a inclusão de outros candidatos em virtude da anulação de questão em primeira fase. Foi publicado novo resultado, no qual lhe foram conferidos apenas 7 pontos, mesmo sem ter sido divulgada qualquer alteração nos critérios editalícios. Nesse contexto, requer o restabelecimento dos pontos atribuídos inicialmente no resultado preliminar, mas suprimidos no resultado final de forma ilegal, segundo a autora. Digo aqui, no meu voto, que não merece acolhimento a supracitada tese recursal, pois não se vislumbra ilegalidade na redução da nota da candidata quando da divulgação do resultado definitivo. O edital, em seu item 7, prevê a interposição de recurso administrativo contestando o resultado preliminar da análise de textos e experiência profissional. Diz lá o edital, item 7.1. Admite-se-á recurso administrativo contestando o resultado da preliminar de análise de títulos e experiência profissional. Desse modo, quando não houver divulgação do resultado definitivo, a banca poderá verificar a correção da nota preliminar dada aos títulos apresentados, alterando-a quando da divulgação
da nota definitiva, desde que motivada. Isso porque a pontuação obtida pela autora em face do gabarito preliminar não ocorreu de modo definitivo, visto que a banca examinadora, após as impugnações judiciais dos participantes do certame, estava em fase de apreciação e verificação dos documentos apresentados pelos candidatos, caso que, detectando algum tipo de irregularidade, poderia realizar diligência para a regularização dos atos. Em caso, a retificação da nota da candidata encontra-se devidamente fundamentada consoante se infere do teor do parecer de página 407 a 410, sendo razoáveis os argumentos apresentados pela banca. Diz o seguinte: é sabido que a administração pode rever somente seus próprios atos, isto é, somente pode anular ou revogar um determinado ato, o qual praticou. Da mesma forma, somente é competente para praticar novo ato administrativo substitutivo o órgão que originariamente o expediu. Negritei uma parte do parecer que diz: importante alertarmos que a motivação questionada pela requerente fundamenta-se no fato da modificação dos critérios de avaliação em face da reaplicação da segunda etapa do concurso público, tendo em vista as impugnações judiciais formalizadas pelos candidatos participantes do certame epígrafe. Aqui cabe mencionar, tudo isso é do parecer, que, em razão da tentativa de impugnação judicial, a questão 45 foi anulada com o propósito de preservar a isonomia do certame, haja vista que a decisão concedida liminarmente em favor apenas do autor da demanda prejudicaria os demais candidatos. Ademais, foi lançado o edital número 102 de 2016, instrumento constituído de regras específicas para a reaplicação da segunda etapa do certame. Dentre outras medidas, estabeleceu novos prazos à obrigatoriedade de apresentação de novos documentos e os novos critérios de aceitação desses documentos para a obtenção dos pontos, o que permitiu uma análise mais segura e detalhista da banca avaliadora. Cumpre ressaltar que a referida banca tem autonomia para realizar a sua avaliação e, neste âmbito, não pode sofrer interferência externa, entendimento este firmado nas mais diversas cortes do nosso país. Consequentemente, é de se concluir que a banca é soberana em suas decisões, cabendo exclusivamente a ela o poder de decidir sobre a avaliação dos títulos apresentados pelos candidatos na fase de análise. O tema que ora aqui tratamos, ele não é novo na corte. Aliás, eu estou aqui trazendo à colação um caso análogo, inclusive referente ao mesmo concurso, julgado pela terceira Câmara desta Corte de Justiça, terceira Câmara de Direito Público, acórdão da Lavra do desembargador Washington Luiz. Diz o seguinte: direito administrativo, concurso público, prova de títulos, revisão dos critérios de avaliação da banca examinadora, possibilidade de recurso conhecido e não provido. Cinge-se a lide a averiguar se a recorrente candidata ao cargo de analista de planejamento e gestão do município de Fortaleza, oferecido no concurso público regido pelo edital 87 de 2016, tem o direito a 12 pontos referentes à avaliação de títulos inicialmente atribuídos no resultado preliminar, mas suprimidos no resultado definitivo. Percebe-se, no entanto, que a pretensão da autora, ora recorrente, esbarra na tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 485 da Sistemática de Repercussão Geral, no qual não compete ao Poder Judiciário do controle de legalidade substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Com efeito, a apelante pretende que o Judiciário substitua a banca examinadora na avaliação de seus títulos, impondo interpretação do edital
que a apelante entende ser a mais adequada. Contudo, isso não é possível, porque, como se vê do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o mérito administrativo da avaliação dos candidatos não está submisso ao controle judicial, salvo em situações de incompatibilidade com as normas editalícias, o que não é o caso. Aí aqui essa parte final da emenda do voto do desembargador Washington, eu negritei, diz ele. Não se vislumbra ilegalidade na redução da nota da candidata quando da divulgação do resultado definitivo. Fato, a nota atribuída no resultado preliminar consiste em mera avaliação provisória dos títulos apresentados, sujeitando-se à majoração ou ao rebaixamento quando da divulgação do resultado definitivo, desde que de forma motivada. A avaliação da banca avaliadora sobre a experiência profissional e a titulação acadêmica da candidata está de acordo com o instrumento convocatório, não se afigurando absurda nem desproporcional. Isso foi o julgamento feito no dia 22 de fevereiro de 2021, com a publicação no dia 22, no mesmo dia. Em relação à avaliação dos títulos do edital, o edital estabeleceu 2 critérios distintos de pontuação para o título de especialização, prevendo 2 pontos para a especialização em qualquer área de formação ou 4 pontos para a especialização nas áreas específicas do quadro 3 do edital: direito administrativo, direito constitucional e direito urbanístico. No caso em análise, o título de pós-graduação em direito público apresentado pela hora apelante não foi considerado pela banca examinadora como um documento idôneo para a conclusão da especialização das áreas de conhecimento de direito administrativo, direito constitucional e direito urbanístico, sob o fundamento exposto pela banca examinadora na resposta que indeferiu o recurso interposto pela candidata. Diz a banca: como visto nos excertos acima colacionados, a candidata somente comprovou a conclusão em especialização com carga horária mínima de 300 horas aulas em qualquer área de formação, motivo pelo qual lhe foram atribuídos somente 2 pontos. Aqui cabe mencionarmos que o ramo do direito público refere-se ao conjunto das normas jurídicas de natureza pública, abrangendo tanto o conjunto de normas jurídicas que regulamentam a relação entre o particular e o Estado, como o conjunto de normas jurídicas que legitimam as atividades, as funções e organizações de poderes do Estado e dos seus servidores, consoante podemos verificar. Direito público é muito amplo, englobando, desta forma, os ramos do direito constitucional, administrativo, financeiro, penal, internacional público, internacional privado, processual, entre outros. No caso, em tela, o edital é cristalino ao prever a exigência de conclusão da especialização com carga mínima de 360 horas aula nas áreas de conhecimento de direito administrativo, direito constitucional e direito urbanístico, não sendo permitida, portanto, a aceitação de títulos de pós-graduação em direito público como comprovação de conclusão de curso de especialização para fins objetivados pelos quadros 2 e 3 do instrumento regulador do certame. Ressalte-se ainda que já foram concedidos 2 pontos pertinentes à comprovação da conclusão do curso de especialização em qualquer área de formação, o que fez com que a candidata alcançasse a pontuação máxima no quesito, tudo de acordo com o estabelecido no quadro 2 acima descrito. Denota-se, portanto, digo eu, que os argumentos da banca examinadora estão de acordo com o ato convocatório, o qual previa a exigência de conclusão de especialização com carga horária mínima de 300 horas aulas nas áreas de direito administrativo, constitucional e direito urbanístico. Na hipótese, o curso de pós-graduação em direito público realizado pela parte autora dedicou apenas 36 horas para direito administrativo, 35 para direito constitucional, não sendo possível, portanto, equiparar o aludido título de especialista em direito constitucional, administrativo ou direito urbanístico. Ademais, constata-se
que a banca examinadora atribuiu ao recorrente 2 pontos referentes à comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em Ciências Penais, fazendo com que atingisse a pontuação máxima no quesito em consonância com os estritos limites que estava exposto no edital. Por fim, no tocante ao questionamento acerca da não aceitação dos documentos apresentados, a título de experiência profissional, cumpre salientar que a conduta da banca avaliadora está em consonância com o instrumento convocatório, pois, não obstante a recorrente tenha apresentado certidões referentes a diversos processos judiciais, o Instituto Municipal de Desenvolvimento e Recursos Humanos analisou as certidões apresentadas e atribuiu-lhes 2 pontos pela atuação profissional em processos judiciais nos anos de 2008 e 2014, visto que as outras se referem a ações de execução, cumprimento de sentenças e embargo de execução, refletindo, portanto, conteúdo eminentemente de processo civil e não de direito administrativo, conforme a exigência editalícia. Então, consoante se infere deste parecer, na parte que eu neglitei, vou ler apenas essa parte, na situação em apreço, apesar de a candidata ter apresentado relatórios expedidos pelo Serventuário da Justiça, senhor Delbrando de Souza Rodrigues, estes se referem a ações de execução, cumprimento de sentença e embargo à execução, portanto, conteúdo eminentemente de direito processual e não de direito administrativo, conforme a matéria relativa. Acerca do tema, cito outros precedentes desta Corte, palavra do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, da Terceira Câmara de Direito Público, e também aqui da nossa Câmara, do eminente relator, desembargador Teodoro Silva Santos, e ainda mais um da Segunda Câmara de Direito Público, da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. Então, meus ilustres pares, eu conheço da apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida. É como voto. Obrigado, eminente relator. Como voto, eminente desembargador Paulo Ponte. Senhor presidente, eu quero enaltecer o voto proferido pelo eminente relator, pelo que eu o acompanho, mas antes também quero saudar a ilustre advogada que fez uma sustentação digna da sua profissão. Obrigada. Obrigado, desembargador Paulo. Também saudando a ilustre advogada, eu profiro meu voto no sentido de ratificar o voto provisório que havia firmado e parabenizando a posição do eminente relator, que traz à baila jurisprudência de todas as câmaras de direito público, o acompanho integralmente. Passo a proclamar o resultado. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida, à unanimidade. Em seguida, chamo o processo 83, 5266, 80, 2018, 806, 0167, apelação civil, apelante Instituto Nacional de Seguros Sociais, INSS, apelada Eliane Alves Souza, o advogado Jonathan Oliveira Montes, e relatoria desembargador José Tacílio. Esse processo está sendo adiado, é isso, senhor relator? Em seguida, temos o processo da pauta de número 114, que é o 6420-02-2019, 806-0167, apelação civil, apelante Fundação Universidade do Estado Vale do Acaraú, UVA, e apelado Robert Paulo Gouveia, também da relatoria do eminente desembargador José Tarcísio de Souza da Silva, o qual também pediu adiamento. Em seguida, nós temos o item 18 da pauta, que é o processo 5451, 34-2017-806-0077, apelação civil da segunda vara civil da comarca de Sobral, apelante Instituto Nacional de Seguro Social, INSS,
apelado Marcela da Silva Souza, cuja relatoria é do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, advogado José de Anchieta Loyola. Eu pergunto se o ilustre advogado está presente. Por videoconferência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Dispensa. Gente, eu só indago se o eminente advogado é advogado da autarquia ou da parte recorrida, Marcela da Silva Souza, doutor. Não, é porque eu estou aqui, e acredito que pelos votos provisórios, eu estou conhecendo e desprovendo o apelo do INSS. Não sei se Vossa Excelência persiste na sustentação. Estou à disposição. Excelência, eu gostaria de consignar e de requerer o pedido de sustentação apenas para incluir o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme artigo 85 do PC. Apenas para isso, mas abro mão sim da sustentação. Pois não, então eu vou fazer aqui a leitura da emenda. Tá certo? Com a palavra, o eminente relator. Previdenciário, apelação cível, concessão de auxílio por incapacidade temporária, acidentário, insurgência recursal limitada à obrigação de o INSS manter o pagamento do referido benefício até a submissão da segurada ao programa de reabilitação profissional e consequente encerramento deste, tese da autarquia defendendo a possibilidade de fixação estimada da data de cessação do benefício, com fruto no artigo 60, parágrafo 69, da Lei 8.213 de 1991. A arguição rejeitada, possibilidade da denominada alta programada, incapacidade parcial e permanente da autora configurada, necessidade de submissão da postulante ao processo de reabilitação profissional, precedência do STJ e desta Corte. Auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária devido até a requalificação da seguradora, com sectários legais fixados em conformidade com o tema 905 do STJ até 8 de dezembro de 2021, vigência da emenda número 113 de 2021, aplicação da taxa Selic em relação ao imposto total da condenação a contar de 9 de dezembro de 2021. Com relação à verba honorária, eu entendo que o percentual a ser fixado deverá ser fixado apenas na fase de liquidação de sentença, conforme vários entendimentos desta Corte. Então, eu fiz aí a leitura apenas do cabeçário para atender o pedido aí do advogado e eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Obrigado, eminente relator. Passo a palavra ao desembargador Paulo Pontes. Eu também sou pelo desprovimento, presidente. Acompanho também o voto do eminente relator e proclamo o resultado. Apelo conhecido e desprovido, e assim esse órgão julgador o fez à unanimidade. Em seguida, chamo o processo de número, cuja pauta é a 67, de número 56779, 53, 2021, 806, 0112, 50.000, agravo interno civil da segunda vara civil da comarca de Juazeiro, agravante Aparecida Batista Alves e outra, e agravado município de Juazeiro do Norte. É da relatoria dessa presidência, e advogado é o doutor Laudenir da Costa Landim. Eu indago ao ilustre advogado se dispensa o relatório. O doutor Laudenir da Costa Landim se encontra na sala virtual. Não se encontrando o nobre advogado na sala virtual, eu passo
a anunciar o resultado, confirmando exatamente o voto provisório. Portanto, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Em seguida, passo a chamar o item 48, que é o processo 58/2002. Digo, processo 58.202/48, 2021, 8060112. É uma apelação civil da comarca de Juazeiro do Norte, da terceira vara civil, apelante Débora Raiman da Silva e apelado do município de Juazeiro do Norte, cuja relatoria cabe ao eminente desembargador Paulo Francisco Banes Pontes. O advogado também é esse mesmo processo, né? O advogado é o doutor Laudenir da Silva, de novo. Também não está presente e eu passo a proclamar o resultado. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade. Em seguida, nós temos aqui o item 60, que é o processo 58.4098, 2019, 806.0125/50.000. É um agravo interno civil da comarca de Missão Velha, vara única, agravante Delcivânia Alves de Souza e agravado município de Missão Velha, da relatoria desta presidência. O advogado é doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Eu indago ao ilustre advogado, se presente estiver, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Dispensada a leitura do relatório, o ilustre advogado disporá de 15 minutos, tempo regimental, para proferir sua sustentação oral. Obrigado, excelência. Gostaria de iniciar saudando Vossa Excelência, desembargador Teodoro Silva Santos, que é o presidente e relator do agravo interno entablado, assim como a desembargadora Lisete e o desembargador José Tarcílio, que irão atuar como vogais no presente julgamento. Estendo os cumprimentos outro sim ao desembargador Fernando Luiz Chimenez e ao desembargador Paulo Francisco Pontes, que também integram este colegiado, assim como o ilustre representante do Ministério Público, servidores e advogados, demais presentes nessa sessão híbrida, né, telepresencial. Excelência, serei muito breve na minha peroração, até porque trago aqui uma questão processual intransponível ao mérito, pelo menos na visão da defesa. Isso porque, excelência, trata-se da seguinte situação. A sentença Primeva, que julgou improcedente o pleito das horas agravantes, ela foi prolatada de modo antecipado, ou seja, prematura, sem haver a intimação prévia das partes do julgamento antecipado. Simplesmente, após a apresentação da réplica contestação, o magistrado entendeu que não tinha as horas agravantes conseguido provar, né, de que o seu direito líquido e certo estava devidamente violado, tendo em vista que trata-se de pessoas que estavam na lista de espera, portanto, eram classificáveis e não classificados, e que, muito embora tenha sido juntado vasta documentação comprovando a existência de inúmeros vínculos, inúmeras pessoas com vínculos precários, segundo o magistrado, não teria sido suficiente para comprovar a preterição das autoras horas agravantes. Veja, excelência, parece até algo paradoxal e contraditório. Ao mesmo tempo, o magistrado julga de modo antecipado, sem intimar as partes, para que informe se ainda há interesse
na produção de provas, e, no caso, na petição inicial, houve-se a manifestação nesse sentido. Na época, ratificou-se todos os pleitos da inicial, incluindo, por óbvio, a súplica de produção de provas, e o magistrado entendeu que não existia prova suficiente para albergar o direito das autoras e, ao mesmo tempo, não permitiu que elas, ou pelo menos não deu a oportunidade, né, mediante a prévia intimação, para que elas pudessem produzir as provas que entendessem por direito, Excelência. E a não intimação das partes do julgamento antecipado configura cesseamento de defesa. Isso é remansoso em todos os tribunais de justiça e também nas cortes superiores. No caso, Excelência, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia às partes sobre a intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença, o que ocorreu no presente caso, por violação aos princípios do contraditório e o da não surpresa. E, Excelências, apenas argumentando, ou seja, pelo amor ao debate, caso superada essa questão intransponível na ótica deste patrono das agravantes, pede-se que, no mérito, Excelência, seja reformada a sentença ora venha gastada, levando em consideração que, malgrado não tenha sido proporcionado às agravantes de produzir outras provas, né? Contudo, as provas que já estavam no processo eram suficientes, né? Não para ser julgado improcedente pela insuficiência, mas sim, ao contrário, já eram suficientes para mostrar de que a municipalidade ela tinha diversas pessoas contratadas sem seleção, né? De modo que esses vínculos, sem concurso e sem sequer seleção, de modo que esses vínculos precários, eles estavam sendo utilizados como uma forma de lesar, ou seja, de preterir o direito líquido e certo, já que a carência existia, né? E por uma questão politiqueira, o município optava por contratar pessoas de forma irregular, em vez de chamar aquelas outras tantas que estavam na lista de espera. Excelência, eram esses os argumentos nessa peroração. Obrigado pela sustentação, doutor. Eu indago aos eminentes pares, votantes desse processo, uma vez se tratar de matéria recorrente, tanto na nossa corte como no STJ, vou para proferir o voto pela emenda. Com certeza, Excelência. E a emenda está assim lançada. De logo, eu quero dizer que a defesa articulou duas preliminares e depois entrou no mérito. Eu vou proferir o voto e vou dividir essas duas preliminares, à guisa pedagógica. Trata-se de agravo interno civil interposto em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação ajuizado pelas apelantes horas agravantes, em face do município de Missão Velha. O cerne da questão versa sobre a possibilidade de modificação de decisão monocrática para determinar a nomeação das agravantes ao cargo de professor de educação infantil, creche, polivalente. Preliminarmente, que é a primeira preliminar, a parte agravante alega que a contestação interposta pelo município de Missão Velha é intempestiva, haja vista que o ente municipal foi citado no dia 7/2 de 2020 e só apresentou contestação no dia 10/6 de 2020. Em estudo aos autos, verificou-se que a contestação apresentada pelo ente federativo municipal é intempestiva. Contudo, diante da impossibilidade de declaração de revelia da Fazenda Pública,
considerando que a presunção de veracidade dos fatos nas demandas envolvendo a fazenda pública é relativa e não absoluta, devendo, portanto, ser examinada a verossimilhança dos fatos, dando-lhe credibilidade que se merece. Nesse caso aqui, nós estamos exatamente afastando essa preliminar. Como vota a desembargadora Elisete? Acompanho Vossa Excelência. Como vota o desembargador Tacílio? Pela rejeição da preliminar, senhor presidente. Em seguida, passo a articular a segunda preliminar que diz: ademais, é necessário pontuar que a parte agravante requeriu o julgamento antecipado da lide quando replicou a contestação do município nos termos do artigo 355-2 do Código de Processo Civil Pátrio, que afirma ser possível o julgamento do pedido em sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349 do CPC. Portanto, não há o que se falar sobre o cesseamento de defesa, tendo em vista que, ao requerer o julgamento antecipado da lide, reconheceu o desinteresse em produzir provas alheias às já existentes nesse processo. Portanto, essa outra preliminar também afastada. Como vota o desembargador? Rejeito também, igual a você. Desembargador Tacílio? Pela rejeição, senhor presidente. Obrigado. A jurisprudência pátria entende que a aprovação, além do número de vagas previstas em edital, implica somente expectativa de direito, somente se convolando em direito subjetivo à nomeação em caso de preterição da ordem de classificação, ou havendo preenchimento de vagas de forma precária para o mesmo cargo do candidato, quando comprovada a existência de vagas para efetivos. No vertente caso, as requerentes fundamentam seu direito à nomeação unicamente no fato de haver servidores contratados temporariamente. Contudo, tal fato não implica na disponibilidade de vagas para servidores efetivos, restando evidente que não houve a demonstração da existência de vagas a serem preenchidas para servidores efetivos em número suficiente à sua colocação no certame, limitando-se a juntar provas da contratação de servidores temporários, o que afasta a demonstração de inequívoco interesse da administração na nomeação. Ademais, mesmo que se reconheça a eventual nulidade dos contratos temporários, não teria o condão de gerar automaticamente vagas para servidores efetivos, uma vez que a contratação temporária atende necessidades transitórias da administração e o concurso público visa o preenchimento de demandas permanentes. Trata-se de institutos distintos e não se caracterizando a aduzida preterição. Desta forma, recurso conhecido e desprovido. Como vota a eminente desembargadora Elisete? Pelo desprovimento, Excelência. Como vota o desembargador Tacílio? Senhor presidente, muito obrigado. Primeiramente, quero cumprimentar o doutor Luiz Ricardo, advogado atuante na região Centro-Sul do Estado, doutor Luiz. Precisamente em Vaze Alegre e Crato, Juazeiro, toda aquela região, satisfação revê-lo. O senhor que atuou bastante nas câmaras criminais. Igualmente. E é um prazer revê-lo. Satisfação. Com relação ao voto do eminente relator, eu acompanho, inclusive por Vossa Excelência, o voto está bem delimitado e com jurisprudências pertinentes, inclusive desta Câmara. Acompanho integralmente. Passo a proclamar o resultado. Preliminares afastadas à unanimidade e recurso conhecido não provido também à unanimidade. Em seguida, chamo o item 47, que é o processo 0920, 4320, 21, 8060084, apelação remessa necessária, da comarca de Guaraciaba do Norte, vara única, apelante município de Guaraciaba do Norte, apelado Francisco Germano Lavô Oliveira, cuja relatoria é do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes, e o advogado é doutor Damião Tenório. Eu indago ao o ilustríssimo doutor Damião Tenório se ele vai fazer uso da palavra e se dispensa também um relatório. Dispensa o relatório.
Tendo o eminente advogado da parte dispensado a leitura do relatório, bem como a sustentação oral, não é isso, doutor? Eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo Pontes. Eu ratificando. Vossa Excelência está ratificando o voto provisório nesse sentido, né? Eu acompanho Vossa Excelência e eu indago a eminente desembargador Lisete como vota. Praticando meu voto provisório, acompanho o eminente relator. Obrigado, desembargador Lisete. Passo a proclamar o resultado. Recurso de apelação e reexame necessário, conhecidos e desprovido à unanimidade. Obrigado, doutor. Em seguida, passamos a chamar o item 65 da pauta, que é o 1161-64-2018-806-0101, apelação civil da comarca de Itapipoca. Apelante município de Itapipoca, apelado Larissa de Alencar Pinheiro Macedo, apelado também doutor Dagmauro Souza Moreira, da relatoria desse presidente, e eu indago ao nobre relator se ele dispensa a leitura do relatório. Relator, Sua Excelência, mas eu dispenso. Tendo em vista, doutor, o princípio da economia processual e levando-se em conta que nós estamos exatamente julgando de acordo com a vossa pretensão, eu pergunto se Vossa Excelência dispensa a sustentação oral. Excelência, agradeço, dispenso, só a oportunidade para saudá-lo. Foi meu professor na academia. Uma satisfação aqui estar presente do senhor, Excelência. Obrigado. Ok, assim eu passo a proferir o resultado. Recurso de apelação do município de Itapipoca, conhecido e não provido. Recurso de apelação do advogado do réu, conhecido e provido. À unanimidade. Obrigado, doutor. Obrigado, Excelência. Em seguida, o item 33. Excelência, a parte... máxima vênia, só pode só dizer quanto ficará arbitrados os honorários, por gentileza? Vou ler a parte da emenda, Excelência, aqui para Vossa Excelência. É exatamente o 60, não é isso? 65, Excelência, o senhor leu. 65. Vou ler a parte da emenda, que exatamente foi onde... Recurso de operação... Só a parte da emenda. 3, o item 3 de recurso de apelação do advogado do réu, de acordo com a tese firmada nos termos e tal, os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, porque o valor da causa é elevado. 3.2, recurso de apelação provida, honorários fixados em 8% do valor atualizado da causa. O mínimo dado a baixa complexidade, o mínimo legal, dada a baixa complexidade da causa e a ausência da produção de provas da audiência. Portanto, nós fixamos em 8%, o pedido ficar de 8 a 10, nós fixamos em 8. Obrigado, professor. Desembargador Ximenes, decano. Muito obrigado, desembargador Paulo Banhos. Desembargador Lisete. Desembargador Tarsílio já tinha uma convivência das câmaras criminais. Boa tarde a todos. Item 33 da pauta, que é o processo 586774-2013-806-0066, apelação civil. Apelante Rubenilson Alves de Oliveira, apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Relatoria o eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. E apelante Rubenilson Alves de Oliveira. Eu indago se o advogado, a parte está presente. A parte está presente. Isso é só parte. Está advogado em causa própria, é? Eu sei que o advogado não está presente, não, né? Não. Não estando o advogado presente, eu pergunto aqui que é contra o Ministério Público, se o Ministério Público quer se manifestar no processo. Doutora Rosilene. Boa tarde. Excelência, o Ministério Público
ratifica todas as manifestações apostas nestes autos. Obrigado. Manifestações do Ministério Público. Com a palavra, o eminente desembargador Paulo Francisco Pânio Pontes. Pedido, presidente, é só apenas para ler, né? Sim. Então, vou aqui pela ementa, ela é esclarecedora. Cuida-se de recurso de apelação civil que visa reformar a sentença que entendeu pela parcial procedência da ação pública. O cerne da questão cinge em verificar a existência de elemento subjetivo de dolo nas condutas praticadas pelos administradores do município de Cedros, condenados no deciso. Os apelantes assinaram notas de empenho e de pagamento em favor da senhora Ana Maria Roberto, por serviço prestados como professora e coordenadora pedagógica. Todavia, a mesma era semi-analfabeta, estando inclusive matriculada em programa de alfabetização de adultos. De início, antes de adentrar no mérito, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela apelante Maria Célia Rocha de Araújo. No que concerne à preliminar relativa à inaplicabilidade da Lei 8.429 de 92 aos agentes públicos, deve de pronto negar acolhimento à mesma. São assentes no STJ e nessa egrégea Corte de Justiça os prisionamentos. O conceito de agente público contido na supracitada lei engloba os agentes públicos, bem como da perfeita possibilidade de aplicação da referida legislação nesses casos. Presidente do TJ Ceará e do STJ, preliminar rejeitada. Em relação à arguição de inépcia da exordial, deve-se observar que a referida peça continha em seu bojo os documentos exigidos legalmente para a propositura da ação civil pública, uma vez que foram expostos de forma adequada o pedido, a causa de pedir, seus fundamentos e a narração fática, abarcando a suposta conduta ímproba, razão pela qual também rejeito a preliminar. De início, impende destacar que a exigência do dolo específico passou a ser estabelecida pelas alterações promovidas pela recente Lei 14.230 de 21, a Lei 8.429 de 92, sendo essencial para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Quanto ao dolo específico, entende-se tal conceito como sendo a vontade livre e consciente de realizar conduta ímproba para fins específicos de obter vantagem econômica com o ato ou lesar o erário. Forçou-se faz buscar, de forma adicional, alicerce na recente manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto em apreço, na oportunidade de julgamento do recurso extraordinário 843.999, tema 1.199, sobre a sistemática de repercussão geral. No bojo da supramencionado julgado, a Egrégia Corte Suprema expressou seu entendimento no sentido de estabelecer o elemento subjetivo do dolo como essencial à configuração do ato de improbidade administrativa ao tratar da possibilidade de retroatividade das alterações promovidas pela Lei 14.230 de 21. Nesse sentido, é inconcebível que, por um prolongado período de tempo, entre 2005 e 2007, tenham sido emitidas e assinadas notas de empenho a título de serviço prestado como professora em favor de uma pessoa que era conhecida por todos, inclusive pela própria secretária de Educação, como costureira, e não tem havido o mínimo estranhamento por parte daqueles responsáveis por assinar tais documentos. Tais acontecimentos não podem, pois, ser resumidos a mero descuido ou negligência da parte dos agentes públicos, mas a manifesta intenção de lesar o erário, uma vez que houve uso indevido do dinheiro público, causando indubitável e efetiva perda patrimonial. Dessa forma, é medida que se impõe reconhecer a conduta dolosa, mesmo que omissiva, dos réus em lesar o erário, gerando efetiva e comprovada perda patrimonial do município de Cedro, uma vez que, por meio das notas de pagamento
de empenho e pagamentos acostados aos autos, página 53/192, e dos empenhos colhidos, página 637, foi possível inferir a intenção eivada de má-fé dos administradores em cometer ato de improbidade administrativa. Portanto, recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida, sem majoração dos honorários advocatícios, pelos motivos já expostos pelo magistrado de piso em seu deciso, por meio dos quais deixou de condenar as partes em verbas honorárias. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Eu pergunto como vota a desembargadora Lisete Gadelha. Obrigada, excelência. Em primeiro plano, também rejeito as duas preliminares lançadas, igualmente o eminente relator. E no mérito, acompanho inteiramente sua excelência. Obrigado, desembargadora Lisete. Eu também acompanho o relator, reconhecendo as duas, rejeitando as duas preliminares, e no mérito também pela improcedência do pedido, de maneira que passo a proclamar o resultado. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos à unanimidade. Processo extra-pauta nós não temos. Processo em pauta. Passo agora a decantar o resultado das votações provisórias e torná-la oficial. E inicio pelo o processo número 1 da pauta, que é o 8793, os processos da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha. O item 1 é o processo 879339, 42, 2014, 806.000, ao contrário, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, majoração da sucumbência recursal, decisão unânime. Processo 2, item 2, que é o 10.3201, 70/2017, 806.000, ao contrário, apelação civil, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. O resultado já foi anunciado por ocasião das preferências. Em seguida, nós passamos aqui ao item 3, que é o processo 0976234, 2018, 806.0077, apelação civil. Apelo conhecido e desprovido à unanimidade. O item 4 é o 050105, 83/2021, 806.0104, /50.000, embargos de declaração civil. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O item 5 é o processo 035293, 2018, 806.0030, apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença. Decisão unânime. O item 7 é o processo 02000249, 07/2022, 806.0081, apelação civil. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorado. Decisão proferida à unanimidade. Item 7 é o processo 020021655, 2022, 806.0133, apelação civil. Apelo conhecido e provido à unanimidade. O item 8 é o 050760, 34/2020, 806.0090, remessa necessária civil, remessa necessária conhecida e provida. Sentença reformada, segurança denegada, decisão unânime. Item 9 é o 019-3240, 16/2017, 806.000, ao contrário, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, decisão à unanimidade. Item 10 é o 018-100670, 2015, 806.000, ao contrário, apelação civil, apelação e remessa necessária. Remessa necessária não conhecida, apelo conhecido, em parte e desprovido, decisão à unanimidade. O item 11 é o 063-5309, 25,
2022, 806.000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O item 12 é o processo 0198875-2013, 806.0093, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, decisão unânime. O item 13 é o processo 021-30665, 2019, 8060115, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O item 14 é o processo 200160, 97, 2022, 8060108, apelação civil, recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. O item 15 é o 117779, 38, 2017, 806.000, ao contrário, 50.000. Embargos de declaração civil, embargos de declaração desprovidos à unanimidade. O item 16 é o processo 25.2770, 09, 2021, 806.000, ao contrário, /50.000. Embargos de declaração civil, embargos de declaração não conhecidos à unanimidade. O item 17 é o processo 00426, 31, 2006, 806.0043, apelação civil, apelo conhecido e desprovido de sentença reformada. O item 18 exatamente já foi apreciado, na preferência, que é o 0054, 51, 34, 2017, 806.0077, apelação civil, apelo conhecido e desprovido, conforme já foi anunciado. O 19 é o 134764, 2009, 806.0049, apelação civil, apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal, decisão unânime. O item 20 é o 17976, 69, 2016, 806.0049, apelação civil, apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o recurso regular da execução, também a unanimidade. O 21 é o processo 17.818, 14, 2016, 806.0049, apelação civil, apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal, decisão unânime. O 22 é o processo 15.519, 30, 2017, 806.0049, apelação civil, apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal, decisão à unanimidade. O 23, que é o processo 21.0112, 67/2021, 806.000, ao contrário, /50.000. Embargo de declaração civil. Nesse processo aqui, há o impedimento do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes, votando o desembargador ora presidente. Portanto, embargos de declaração não conhecidos à unanimidade. O item 24... Está aqui, desculpa, desembargador Elisete. Com a palavra do desembargador Elisete para se manifestar sobre o processo número 23. Desculpa, obrigado. Obrigado, desembargador. Desculpa aí embargo de declaração não conhecidos à unanimidade. O item 24 é o processo 11.20.70.85/2018, 806.000, ao contrário, apelação civil, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida à unanimidade. O 25 é o 66.780.98/2008, 06.000, ao contrário, apelação civil, apelo conhecido e desprovido,
majoração recursal da verba sucumbencial, decisão unânime. O item 26 é o processo número 04673, 51/2015, 8060104, apelação civil. Apelação conhecida e desprovida. Critério dos honorários advocatícios alterado de ofício. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da da gratuidade judiciária. Decisão unânime. O 27 é o 021-90-27-08-2021, 806 mil contratos, 50 mil. Embargo de declaração civil. Está impedido o desembargador, eminente desembargador Francisco Paulo Banhos, ponto. E eu pergunto como vota a desembargadora Lisete. Obrigado, desembargador Lisete. Portanto, embargos de declaração não conhecido à unanimidade. O item 28 é o processo 28861, 60/2010, 8060112, apelação civil. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados à unanimidade. O item 29 é o processo 018111, 81/2016, 8060049. Apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal. Decisão unânime. O item 30, que é o último processo do eminente desembargador Ximenes, trata-se do processo 17436, 21/2016, 8060049. É apelação civil. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o curso regular da execução fiscal. Decisão unânime. Em seguida, passo a proclamar os votos do eminente desembargador Paulo Francisco Banhos Pontes. E começo pelo item 31, que é o 012-1551, 53/2010, 806 mil ao contrário. Apelação civil. Decisão reformada para dar provimento ao apelo autoral. Decisão unânime. O item 32 é o 08388, 67/2019, 806, 0167, 50 mil. Agravo interno civil. Agravo não conhecido à unanimidade. O 33 já foi julgado e anunciado. O item 34 é o processo 0607258/2016, 8060104/50 mil. Agravo interno civil. Agravo não conhecido, decisão unânime. O 35 é o 2000942/2019, 8060141. Apelação, remessa necessária. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos à unanimidade. O 36 é o 545708, 74/2000, 806 mil ao contrário, apelação civil. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade. 37 é o processo 639282, 22/2001, 8060000. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, aliás, agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade. O 38 é o processo 0620726, 35/2022, 8060000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e provido à unanimidade. O 39 é o 1245425, 73/2007, 806 mil ao contrário. Apelação civil. Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade. O item 40 é o processo 157265, 30/2017 e 806.1000 ao contrário, /50 mil. Embargos de declaração civil. Embargo conhecido e desprovido à unanimidade. O item 41 é o 063-1969, 73/2022, 8060000. Agravo de instrumento
recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O item 42 é o processo 17.190, 70, 2017, 8060055, apelação civil, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. O item 43 é o 20.0036, 66, 2022, 806, 0027, apelação civil, apelação da edilidade conhecida e desprovida, apelação do autor conhecida e parcialmente provida à unanimidade. Item 44 é o 20.0032, 29, 2022, 806, 0027, apelação em remessa necessária, apelação do autor conhecida e desprovida, remessa necessária e apelação do município, requerido, conhecida e provida à unanimidade. Item 45 é o 0387708, 2017, 806, 0131, apelação remessa necessária, apelação civil e remessa necessária, conhecidas e desprovida à unanimidade. Item 46, processo 04464, 89, 2014, 806, 0113, apelação civil, recurso de apelação conhecido e desprovido. Item 47, processo 50920, 43, 2021, 806, 0084, apelação e remessa necessária. Também aqui já foi recurso conhecido e reexame necessário conhecido e desprovidos. Já anunciado o resultado em preferência. 47 também foi julgado em preferência. Agora, o 48 também em preferência. Passamos para o 49, é o 03004, 52, 2012, 806, 0076. Apelação civil, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. O número 50 da pauta é o 50008, 0620, aliás, 06, 2020, 8060044. Apelação civil, apelação conhecida e provida à unanimidade. O 51 é o 56, 5578, 2012, 8060166, apelação e remessa necessária. Apelo e reexame conhecidos e parcialmente providos à unanimidade. O item 52 é o 15698, 19, 2018, 8060084, apelação civil, apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade. O 53 é o processo 20.0027, 55, 2022, 8060108, apelação civil, recurso conhecido e desprovido. O item 54 é o 258112, 35, 2020, 806, 1000 ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. O item 55 é o 7926, 57, 2011, 806, 0049, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. E o último da relatoria do eminente desembargador Paulo, que é o item 56, trata-se do processo 17.106, 24, 2016, 806, 0049, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. Passo a relatar o processo da nossa relatoria e começo pelo 57. Processo 0320, 29, 2012, 806, 0150/50.000. Embargo de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. Item 58 é o 0149, 72, 2012, 806, 0150/50.000. Embargo de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O item 59 é o processo 622389, 87, 2022, 806, 0000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O item 60 já foi julgado e anunciado nas preferências. O item 61 é o 010194, 61, 2015, 806,
0173, apelação civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. O item 62 é o 50638, 2021, 8060029, apelação civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O item 63 é o 097146, 2015, 8060034, apelação civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O item 64 é o 0184, 2018, 8060132, apelação civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O item 65 foi votado em preferência e anunciado. O item 66, que é o processo 20.0044, 2022, 8060035/50.000, agravo interno civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O 67 também foi julgado preferencialmente. O 68 é o 693691-2019, 8060144-50001, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O 69 é o processo 51577, 24/2021, 8060071, apelação civil, declarado de ofício a nulidade da sentença, recurso de apelação prejudicado, decisão unânime. O item 70 é o 13.17.15.43/2011, 806.000 ao contrário, apelação civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O item 71 é o processo 51.054, 60/2020, 806.0034/50.000, embargos de declaração civil, recurso conhecido e não provido à unanimidade. E o número 70 da nossa relatoria, que é o último, é o 068-1315-59-2000, 806.000 ao contrário, /50.000, embargo de declaração civil, recurso conhecido e provido à unanimidade. Passo a proclamar os resultados oficiais da relatoria da eminente desembargadora Elisete de Souza Gadelha e o inicio através do item 73 da pauta. Processo 28689, 88, 2016, 806, 0151/50.000, embargos de declaração civil, embargos conhecidos e rejeitados, decisão mantida à unanimidade. Item 74 é o 64232, 35, 2007, 806.000 ao contrário, apelação civil, recurso conhecido, acolhimento de preliminar de ilegitimidade, ação extinta sem resolução do mérito, exame do recurso prejudicado, é unanimidade. O 75 é o 637132, 68, 2021, 806, 0000, agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido à unanimidade. O 76 é o 13.0887, 76, 2013, 806.000 ao contrário, /50.000, embargo de declaração civil, embargos conhecidos e providos sem efeito infringentes, decisão unânime. O item 77 é o 11.7193, 30/2019, 806.000 ao contrário, /50.000, embargos de declaração civil, embargo de declaração rejeitados à unanimidade. O item 78 é o 25.9471, 49/2028, 806.000 ao contrário, /50.000, agravo interno conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. O item 79 é o 50.416, 12/2021, 806.0157/50.000, embargo de declaração civil, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida à unanimidade. E o item 80, que é o último processo da eminente desembargadora Elisete, é o 3092, 44, 2012, 8060059, apelação em remessa necessária, remessa conhecida e parcialmente provida, apelação conhecida e desprovida, decisão unânime. Passo a decantar
os votos do eminente desembargador José Tarcísio de Souza da Silva e o inicio pelo item 81, processo 7589, 24, 2019, 8060167, apelação civil. Adiado. Não é isso, desembargador Tarcísio? Em seguida, nós temos aqui o item 83, que foi julgado preferencial, adiado também, adiado, que é o processo, foi adiado, é o processo, o adiado aqui, eu vou anunciar os números dele, viu? O 82 é o 11826, 31, 2014, 806, 0053, que é a apelação civil. Nesse caso, foi apenas adiado, né? O processo número 83, que também foi adiado, e já foi anunciado na preferência. É isso? E agora vem o 84, que eu vou anunciar, também vai estar sendo adiado, não é isso? Que é o 0460 03 2019, 806 0053, apelação civil. Adiado. O 85, eu estou impedido e, por conseguinte, passo a palavra ao eminente desembargador Fernando Ximenes para proclamar o resultado. Mas está adiado, senhor. Está adiado, senhor. Desculpe. O 86 também, que é o está adiado, que é o 6666, 10, 2017, 806, 10, 2006, 0121, 50 mil. Embargo de declaração civil. Também adiado. O 87 é o 15680, 70, 2017, 806, 0136, apelação e remessa necessária. Reexame necessário não conhecido, apelação conhecida e não provida à unanimidade. O item 88 é o 016 554, 14, 2017, 806 mil, ao contrário, 50 mil. Embargo de declaração civil. Súmula número 18 do TJCE, embargo conhecido e de rejeitados, à unanimidade. O 89 está adiado e é o número 51, 426, 12, 2021, 806, 0151. Apelação e remessa necessária. O 90 é o 3707, 39, 2017, 806, 0130, apelação civil. Apelo conhecido e não provido, sentença mantida à unanimidade. O item 91 é o processo 016 2410, 33, 2018, 806 mil, ao contrário, 50 mil. Agravo interno civil. Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade. O item 92 é o processo 628479, 43, 2022, 806 0000. É um agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida à unanimidade. O 93 é o 50502, 64, 2021, 806, 0130. Apelação civil. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Apelo do município desprovido. À unanimidade. O item 94 é o 439577, 2017, 806 0040. Apelação e remessa necessária. Reexame necessário não conhecido, apelo do município desprovido, decisão unânime. O item 95 é o processo 912289, 07, 2014, 806 mil, ao contrário. Apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença reformada de ofício, decisão unânime. O 97 é o processo 3860, 13, 2017, 806 0085. Apelação civil conhecida e provida à unanimidade. O item 98 é o processo 47 460, 31, 2016, 806 0114. Apelação civil. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada com elevação da verba honorária subvencial. Decisão unânime. O item 99 é o 963, 10, 18, 2015, 806 0158, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, com fixação de honorários recursais. Decisão unânime. O item 100 da pauta é o 8019,
56-2017, 806-0163, apelação e remessa necessária. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária, conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada no que pertine aos consectários legais. Decisão unânime. O item 101 é o 6358-52-28-2022, 806-00-0050-001. Agravo interno cível. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida à unanimidade. O 102 é o 0766-19-2005, 806-0169. Apelação cível. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida à unanimidade. O 103 é o 063-6343, 35-2022, 806-000. Agravo de instrumento. Recurso conhecido e provido à unanimidade. O 104 é o 6371, 03-2022, 806-0000. Agravo de instrumento. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. O 105 é o 22991769, 2022, 806, mil ao contrário, 50001. Embargos de declaração civil. Súmula número 18 do TJCE. Embargos conhecidos e rejeitados à unanimidade. O 106 é o 07933, 04-2008, 806, mil ao contrário. Apelação e remessa necessária. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovido à unanimidade. E o 107 é o 0050-571, 04-2021, 806-0096, é uma apelação civil adiado. Não é isso, desembargador Tacílio? O 107? O 107 é adiado, senhor presidente. O 108 é o 23-2395, 84, 2021, 806 mil ao contrário, 50 mil. Embargos de declaração civil. Súmula número 18 do TJCE. Pré-questionamento. Impossibilidade da apreciação. Aclaratórios rejeitados à unanimidade. E o 109 é o 6384, 6096, 2022, 806, 0000. Agravo de instrumento, recurso conhecido e não provido. Decisão mantida à unanimidade. O 110 também adiado. Eu vou anunciar o número aqui, que é o processo 197012, 16/2019, 806 mil ao contrário, apelação civil. Também adiado, não é isso, desembargador Tacílio? O item 111 é o 0109385, 71, 2019, 806 mil ao contrário, apelação civil. Apelo conhecido e não provido, sentença reformada ex officio, à unanimidade. O item 112 é o 12163, 87, 2019, 8060168, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida à unanimidade. 113 é o recurso 2019-1173, 2022, 806010091, apelação civil. Recurso de apelação conhecido e desprovida, sentença confirmada à unanimidade. O 114 foi adiado e já foi anunciado por ocasião das preferências. O 115 é o 200091, 65-2022, 8060108, apelação civil. Sentença cassada ex officio, apelo prejudicado, pretensão autoral, julgada procedente, decisão unânime. O 116 é o 28232, 36-2007, 806 mil ao contrário, apelação civil. Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada com elevação da verba honorária sucumbencial, decisão unânime. O 117 é o 50.540, 76-2021, 8060130, apelação e remessa necessária. Reexame obrigatório conhecido, sentença anulada com determinação do retorno dos autos à origem, recurso de apelação prejudicado, decisão unânime. O item 118 da pauta é o 53.870, 64-2021, 8060071, apelação civil.
recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada, decisão unânime. O último, que é o 119, recurso 53.092/97/2021, 806/0167, apelação civil, recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada à unanimidade. Com esse último resultado, conseguimos vencer a pauta. Indago aos nobres integrantes desta corte se há algo a requerer. Não havendo nada a requerer, agradeço a todos e declaro encerrada a sessão. E desejo a todos uma excelente semana. Obrigado.